Olá, começando agora mais um podcast. E o meu convidado de hoje é o Dr. Matheus. Ele é advogado, criador do método Aprova Jus, onde oferece curso e mentoria para quem deseja passar no exame da OAB. Matheus, seja bem-vindo. Obrigado. Desde já agradeço a oportunidade de estarmos aqui e falando das dificuldades da prova da OAB, o comportamento da Fundação Getúlio Vargas, que é a banca examinadora da prova, e também tratarmos da mentoria, né, que é o Aprova Jus, a qual nós fazemos parte desse projeto. E quais os desafios para a aprovação? Então, vários são os desafios. Porque assim, você sai da faculdade de Direito e na expectativa da aprovação. Então, assim, são 5 anos de faculdade e diferente de qualquer outra profissão, se você faz arquitetura, você sai arquiteto. Se você faz engenharia, você sai engenheiro. Agora, se você cursa e se forma em Direito, você sai com diploma e é bacharel em Direito. Você não tem mercado de trabalho, você não tem abertura, então você não pode exercer a advocacia. Então, os desafios da prova já começam daí, né? E a cobrança, a autocobrança, né, para estar enfrentando a prova, se desafiando, os medos, as questões internas, a ansiedade, tantas questões, né? Aí, como a banca examinadora vem cobrando os examinados? Então, a banca, ela vem já de um histórico de evolução de cobrança. Então, assim, a gente vê aí, a banca ela tem uma metodologia própria, mas os últimos exames, ela vem apertado. Então você segue desde que a Fundação Getúlio Vargas começou, né, a aplicar o exame de ordem, você vê como a coisa vem ficando difícil. Então é uma prova difícil. É uma prova difícil, mas não é impossível, né? Então, assim, descobrir o método, descobrir a forma, né, a abordagem, o método de cobrança da FGV é tão importante quanto o estudo teórico, né, e o conhecimento. E ultimamente, então, por exemplo, nos últimos exames agora, nós tivemos o 35º, caiu um mandato de segurança, assim, uma peça inédita para a galera de trabalho, direito de trabalho. Então, assim, um remédio constitucional e ninguém esperava. Então, assim, houve uma reprovação maciça. E o último exame agora, o 39º, nós tivemos também em direito do trabalho uma prova, né, complicada, e nós tivemos aí um índice de mais de 70% de reprovação. Foram mais de 70 mil candidatos no Brasil e 75% de reprovação nacional, né? Isso em âmbito nacional. Então, isso assim, é um nível de cobrança muito alto e a banca vem mesmo afunilando e aumentando, tanto que tivemos adicionaram mais matérias, né? Então, assim, a dificuldade está maior, né, para estar sendo enfrentada e encarada pelo examinando. E o perfil da FGV e a sua metodologia de cobrança são um desafio para o candidato? Sim, sim. Porque a FGV ela tem, como eu disse agora há pouco, um método próprio de avaliar. Então, você vai para a prova, o aluno vai para a prova com a bagagem da universidade. Só que a faculdade ela não prepara o aluno. Você faz 5 anos de faculdade e o que você tem ali não é suficiente para a FGV, que tem um método, uma abordagem específica, uma linguagem específica. O examinador da prova ele vem, né, com uma linguagem totalmente diferente para o examinando. Então, isso é um complicador. Então, identificar a metodologia, né, a abordagem, a linguagem da FGV é importante, como eu disse agora há pouco, tão importante quanto o conhecimento teórico para a prova. E universidades com ensino mercantilizado, como funciona? Então, a mercantilização do ensino. Nós temos isso e não só no direito, né, em várias universidades, em vários cursos em universidades pelo Brasil. Então, assim, você vê a quantidade de faculdades com curso de direito pelo Brasil. É imensa, imensa. E a qualidade do ensino que é prestada, né? Então, assim, a gente vem precisando aí, né, mudar isso, né, reformular isso e preparar o aluno, né, que vai sair como bacharel para a prova da OAB. Né? Você tem nas universidades o quê? A doutrina, os professores ensinam doutrina, ensinam coisas que está bem longe da realidade da prova. Né?
E a conquista da OAB é muito importante para o candidato. Você faz 5 anos e você sair e não ter emprego, e não ter condições de trabalho, e não poder exercer uma profissão, né? Se é o desejo, a advocacia, você precisa se validar no mercado. Então, assim, as universidades não preparam o aluno justamente porque a qualidade e a prestação do ensino ela é mercantilizada. Essa falta de preparo atrapalharia conseguir. Sim, com certeza, com exame. certeza. Essa falta de preparo, né, essa falta das próprias universidades, dos cursos de direito, essa deficiência no ensino, isso reflete, né, nos índices de reprovação. Que você vê que os alunos saem, né, os examinantes saem e vão prestar a prova da OAB e não conseguem a aprovação porque na faculdade não tiveram um ensino que fosse suficiente para garantir lá a aprovação na OAB. E a rotina de estudos? Como que funciona a preparação correta para o caminho da aprovação? Então, a rotina de estudo ela vem carregada de várias coisas, não só o ensino teórico, né? Você precisa ter uma rotina de estudo, mas essa rotina de estudo ela vem com conhecimento teórico, resolução de questões anteriores. Então você pega questões anteriores, provas anteriores da FGV e vê e avalia como a banca, né, cobra em cada exame. Então você começa a identificar a linguagem do examinador e essa é uma técnica para aprovação. Resolver provas anteriores. Resolvendo provas anteriores, você começa a identificar como o examinador cobra em prova na OAB. E os problemas em seguir um cronograma de estudo? Então, os problemas de seguir um cronograma, porque assim, não é só estudar, né? Você tem que ter um sono de qualidade, você tem que ter uma boa alimentação, né? Então, são várias coisas, são vários quesitos. Então, não é só estudar, né? É um sono de qualidade, é uma alimentação, é uma terapia que a gente vai falar disso daqui a pouco, né? Você estar equilibrado emocionalmente é muito importante para a prova. Então, são várias coisas que não só o ensino teórico. Eu tenho vários amigos, vários colegas que tentaram por diversas vezes a aprovação no OAB e não conseguiram, justamente pela falta de preparo, né, da parte emocional, ansiedade, né? Enfim, são muitas coisas que envolvem a preparação da OAB que não só o estudo teórico da coisa. Essa preparação é muito importante, né? Com certeza, a preparação ela é importantíssima, importantíssima. E se preparar, estar ali, né, seguindo um cronograma de estudo, uma rotina de estudo, isso te qualifica, né, e te coloca mais perto, né, do objetivo que é a aprovação na OAB. E como funciona essa terapia de estudo, assim, essa preparação? Então, a terapia ela funciona desse jeito. A ansiedade é um mal do século, né? Então, assim, a ansiedade ela te atrapalha. Então, ansioso você não consegue estudar. Ansioso você não consegue fazer nada. Então, a ansiedade ela atrapalha, sim, nos resultados, no rendimento dos estudos, na assimilação do conteúdo. Então, estar com a saúde emocional, psicológica em dia, né, é necessário, é importantíssimo para a prova. Então, se cuidar, estar em equilíbrio e o acompanhamento psicológico. Então, nós numa prova, nós temos a terapia. Então, a primeira consulta, nós avaliamos, né, o mentorado e traçamos um perfil. Logo após, começamos a dar o conteúdo teórico, né? Mas essa análise e tratar a ansiedade é muito importante. É muito importante. E como identificar e cuidar da preparação do examinando após os ajustes e acompanhamento com o terapeuta, nesse método, a prova JUS? Então, primeiro a gente avalia o aluno. Então, o aluno chega para a gente, né? Então, a humanização da coisa, né? De você abordar a pessoa e enxergar ela, né? Não só prestando o ensino, a orientação teórica para a prova, mas também ver as emoções, a qualidade, o emocional, para que ele tenha condições de estudar, para que ele tenha condições de alcançar o objetivo que é a aprovação. Então, a gente
passa o aluno para um terapeuta, ele passa por uma consulta, ele é avaliado. E também temos, em todo o processo dos estudos, ele é avaliado e acompanhado por um terapeuta. E agora vamos falar um pouquinho sobre esse método, né? Sim. Como surgiu a ProvaJus? Então, a ProvaJus ele surgiu com a minha experiência com a banca, né? Então, assim, por mais que eu fosse um bom aluno, tivesse um bom CR, a ansiedade sempre foi um fator que me impedia, né? E é como muitos hoje. Nós temos muitos bacharéis, nós temos muitos colegas que não conseguem ser aprovados na OAB porque a ansiedade, tantas questões, né? A falta de uma disciplina, de uma rotina de estudos, como a gente acabou de falar, impedia. E eu identificando isso em mim, eu tratando isso, né, a ansiedade, eu pude lograr êxito e ser aprovado. E pensando nisso, eu quis criar essa mentoria para ajudar, porque estudar sozinho, como a gente estava falando agora há pouco, não é fácil, né? Estudar sozinho é muito complicado. Então você ter alguém que está ali te ajudando, te apoiando, né, do teu lado, te cobrando, né, ficando em cima de você, olha, falando, vamos estudar, vamos animar, porque tem a baixa, não é todo dia que você está bem. Principalmente para estudar, não é todo dia que você está legal, os ânimos, né? Às vezes a família não ajuda, você não tem um suporte familiar legal, um amparo, né, de quem ele te cerca legal, mas tem alguém que te dá uma palavra de coragem, fala, vamos lá, eu acredito em você, eu acredito no seu potencial, isso faz toda a diferença. Toda a diferença. Então a ProvaJus ele veio disso, dessa idealização, né, de estar apoiando aquele colega que já está há anos tentando, já fez 1, 2, 10 vezes o exame, está tentando há 5, 10 anos e não consegue a aprovação. Está do lado dele, ajudando, apoiando a conquistar um sonho, que é ser aprovado e poder ser advogado, exercer a advocacia. Com todo esse apoio, né? Não tem como não passar. Com certeza, com certeza. É isso aí. E vocês também oferecem, né, todo um suporte? Sim, a gente oferece todo o suporte, como eu te disse. É o suporte emocional e o suporte até o dia da prova. Então, nós estamos com o aluno preparando, dando o estudo teórico. E lembrando, nós somos uma mentoria. Então, a gente segue o cronograma dos demais cursos. Então, nós temos aí o CEISC, nós temos Damásio, nós temos o GRAN, cursos aí conceituados. Então, nós seguimos o cronograma. Cada aluno compra o seu curso e nós damos a mentoria. Nós acompanhamos, né, esse aluno, esse candidato, esse examinando que vai prestar a prova da OAB até o dia da prova. Então, nós estamos com ele ali até o final. Estamos com ele até o final, né? E após a prova, né, avaliando, principalmente na segunda fase, que aí você tem a correção, aí você vai, né, para o espelho de prova, né, buscar ponto e tá ali. E indo atrás de pontos que ficaram para trás, porque você tem ali colega que fica por meio ponto, você tem ali aluno que fica por 0,5, e a gente persegue isso, inclusive com recursos, tanto na via administrativa, né, para a FGV, e, se possível, judicialmente também a gente vai e ingressa com recurso, né, para perseguir os pontos que às vezes é tirado, o examinador deixa de pontuar, a gente vai para a via judicial também ajudar o aluno, ali o candidato, que às vezes ficou por meio ponto, né, 0,1, 0,2, e a gente consegue judicialmente a pontuação para ele e ele ser aprovado. Garantir a vermelhinha. Ah, isso aí. E que mais, assim, o seu método oferece para aprovação? Então, nós oferecemos, né, a oficina de peças, principalmente na segunda fase. Nós temos a parte que é específica, né, as disciplinas específicas. Temos a mentoria para a primeira fase, mas o nosso foco é a segunda fase. Então, assim, a gente tem a oficina de peças, nós temos o suporte diário, né? Então nós marcamos, agendamos e é tudo persona. Então você está ali todo dia, você tem acompanhamento, a gente agenda os horários, a gente está em cima, a gente cobra, né? E oferecemos oficina de peças, correção de provas anteriores e seguimos os cronogramas dos cursos que os alunos já fazem, né? Então, em todo o processo de preparação, a gente segue com o aluno e elucidando dúvidas, porque às vezes surge, porque às vezes o curso está ali, você está fazendo um curso e está ali o computador, o professor fala uma coisa que mas você não assimila. Então o aluno traz para a gente
a gente consegue ali, né, explicar de uma forma, né, diferente que o professor falou, mais didaticamente. Às vezes o professor tem uma didática que não é tão legal, o professor é mais devagar, a gente traz a luz ali. E você tem a oportunidade de tirar dúvida, que é diferente de você comprar um curso e estar ali com o computador aberto. Sim. Né? Alguns cursos até ofertam o Telegram, mas não é suficiente para um suporte. A mentoria não. A mentoria você tem dúvida e você tira a dúvida. Nós tiramos dúvidas, a gente clareia o que for preciso e qualifica o aluno para estar pronto para o dia da prova. A mentoria ajuda bastante. Eu já fiz mentoria. Nossa, é muito bom mesmo. Sim. É um acompanhamento, né? E assim, faz toda a diferença. Faz toda a diferença você ter alguém que está ali do teu lado. E esse acompanhamento se estende até quando? Até terminar o curso ou não? Então, esse acompanhamento ele vai até o dia da prova. Então, você sai da prova, né? E a gente vai depois avaliar né, a tua pontuação, e isso já na segunda fase. Na primeira a gente corrige, mas na segunda fase a gente persegue, né, a pontuação, a gente avalia, a gente segue o espelho de correção da FGV, que eles disponibilizam já no primeiro dia, e acompanha um mês, que aí fica um mês para o resultado final. Então, a gente acompanha o aluno até o resultado final. Aí, como eu disse agora há pouco, se ficou algum ponto, o aluno lá, são 6 pontos para aprovação na segunda fase. Então, se o aluno ficou lá com 5,6, 5,7, 5,8, a gente consegue ali identificar um ponto ou outro e conseguimos perseguir, né, a pontuação. A gente identifica ali na prova, às vezes o examinador passou a prova e deixou de avaliar alguma coisa ou deixou de pontuar alguma coisa, porque isso pode acontecer, né? O examinador e o corretor da prova é um ser humano, então ele erra. Às vezes ele passa batido, ele segue um espelho, então passa batido. Então a gente vai ali e apoia o aluno também. Pós a prova, pós o resultado, e a gente vai perseguir, a gente vai com recurso administrativo e também fazemos o recurso judicial. A gente vai para o judiciário também. Então, o aluno que fica por meio ponto, a gente vai atrás e consegue judicialmente aí a pontuação que lhe foi tirada ou, né, deixado de pontuar pelo corretor da prova. Que bom. Podemos considerar a prova jus um método que vai além do ensino? Sim. A gente sempre fala, né? Somos uma equipe. Então, assim, é o ensino, é o apoio humanizado. A gente preza por isso. Então, assim, você humanizar a coisa, você enxergar o indivíduo. E você lida com sonhos, você lida com expectativas, você lida com cobrança, você lida com tantas questões. E você tem empatia pelo outro, e tem empatia... Porque eu estive no lugar, né, do examinando ali, eu estive no lugar do colega que está ali há tanto tempo já tentando. Então, eu tenho essa empatia, eu consigo enxergar. E muitos sonham em advogar, muitos sonham com aquilo. Né? E ver tão distante, às vezes, desacreditados daquilo. E muitos até desistem, né? Desistem, você me fez muitos, lembrar, teve pessoas que falaram comigo. Muitos, você mesmo deve conhecer muitos que desistiram. Conheço. Muitos que desistem no caminho, porque assim, vem a primeira reprovação, vem a segunda reprovação, aí começa a autocobrança, eu não sou capaz, aí vem a família dizendo, olha, e aí, passou? E aí, conseguiu? E aí, é advogado, mas não tem OAB? Porque a primeira coisa que eles te perguntam, é advogado, mas tem OAB? Tem a carteira? Porque é importante para você conseguir, né, já entrar no mercado de trabalho. Exatamente. Sem a aprovação na OAB, você não tem condições, você não tem mercado, você não consegue emprego. E eu já vi pessoas que, eu desisti porque é muita coisa para você estudar. Tem muitas leis, muitas coisas. Sim. Assim, só é aprovado aquele que não desiste. Então, é não desistir, é persistir. Não conseguiu, tenta de novo. Sempre tentar novamente. Vamos tentando. E o Aprova Jus, ele vem exatamente aí. A gente pega muitos casos de muitos alunos que já tentaram, já 1, 2, 3, várias vezes e não conseguiram. Então a gente identifica ali aonde ele errou, a gente identifica ali as dificuldades dele e a gente consegue trabalhar, né, em cima disso. E com esse olhar humanizado, né, de empatia, de estar ali, né, muitos com problemas familiares, mas estudando. A segunda fase, por exemplo, você tem ali, da primeira para a segunda, 40 dias de preparação. Então é muito pouco tempo para você assimilar matéria e muita matéria. E qualquer área da advocacia isso. tem Se você escolhe direito, matéria, né? Se você escolhe na segunda fase direito do trabalho, você vai estudar direito do trabalho, parte de material e processual.
Mesmo assim é bastante, É né? muita coisa, é muita coisa. E em pouco tempo, em muito pouco tempo. Só que você, além de estudar, você tem a sua vida, você tem a sua rotina, você tem um dia a dia, muitos trabalham, né? Isso. E sim, e lidar com isso é muito difícil. Lidar com essas questões é muito difícil. E ter a mentoria, ter alguém que tá ali, olha, ó, hoje 7 horas é o nosso encontro. Olha, já estudou, já assistiu a aula, vamos passar, vamos estudar, é muito importante. E muitos, pelo caminho, desistem até mesmo na segunda fase. Nossa. Na segunda fase. Já conseguiu a aprovação, muitos tentam a primeira, não conseguem, muitos conseguem a aprovação na primeira e não dão valor. Não, desistem, se entregam, né? Deixam se levar. É muito pouco tempo, então vem ansiedade, vem várias questões e se deixam levar e se perdem, né? E deixam de lograr êxito, né? Numa coisa tão importante, porque são 5 anos. 5 anos de estudo, 5 anos de preparação, 5 anos de, né, de faculdade em que você abre mão da tua vida para estar ali. E se você não é aprovado, você não tem mercado, você não tem profissão. Não tem profissão para o bacharel. Não existe profissão para o bacharel. Então a gente lida com sonhos, a gente lida com realização, né? E realização profissional. Então a pessoa sai com diploma e a gente conquista e a gente abraça a causa. Né? Eu abraço mesmo, porque eu tenho, sabe, eu me simpatizo, tenho empatia com todos. Né? E levar, e a aprovação de cada um é a minha aprovação, sabe, a minha validação também como profissional. Que às vezes assim, é um sonho de muita gente fazer direito, mas aí se depara com aquela dificuldade de tanto estudo. Sim. E acaba desistindo, né? Sim. Muitos conseguem, terminam a faculdade, tentam 1 ou 2 vezes, vai fazer outra faculdade, né? Porque não conseguem passar na OAB, porque não conseguem exercer a profissão. Você fica sem profissão, você não consegue exercer, né? E, assim, você ter esse senso, essa responsabilidade e olha, não, eu vou sentar, eu vou estudar, eu vou me dedicar, eu vou abrir mão de muita coisa. Aí a coisa começa a dar certo. Mas são várias questões. E, principalmente, é uma validação social, que, como eu estava dizendo agora há pouco, as pessoas sempre te cobram. Você fez direito, mas cadê a sua OAB? Você fez direito, mas cadê a tua carteirinha? É isso. Então, esse método é importante porque, além ali do suporte, é todos os dias a mentoria? Então, a mentoria, sim. A mentoria, a gente identifica, como eu disse, né, o perfil de cada um e a mentoria ela é agendada. Então, ali são 3 vezes por semana. Sim. A gente tem, né, o suporte no Telegram e no WhatsApp diário, mas o encontro mesmo, né, ali, por videochamada, são 2 a 3 vezes, né, de acordo com a necessidade de cada aluno. Aí tem a questão da duração de chamada. Sim, em média 1, 2 horas. Quem quer mesmo estudar, 3 horas, entendeu? Na semana da prova, a gente vai lá, vira à noite, acorda de madrugada, não tem tempo ruim. Quem quer passar e quem sabe o valor de estudar 5 anos uma faculdade de Direito e quer advogar, quer entrar no mercado, quer ser aprovado, ele tem que se dedicar. Então não tem tempo ruim, não tem hora ruim, todo tempo é tempo. 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, a gente tem que se dedicar. Então não é motivo para desistir. Não, jamais. Não desista. Não desista, jamais. É porque as pessoas falavam comigo. Eu trabalhei em um lugar que tinha uma menina que ela trabalhava lá comigo, né? Aí ela falou, estudei direito, depois desisti. E ela sempre falou, não é dificuldade porque é muito estudo, eu não vou decorar tudo. As pessoas, eu acho que, eu penso assim, não é nem decorar, né? Você tem que aprender de fato, porque o que se decora, né, se esquece. E assim, a FGV ela cobra a lei seca. E a FGV ela tem um método de cobrança. Então, se você pega aquele fio da meada e descobre como ela cobra e trabalha o teu emocional, trabalha a sua rotina de estudo, segue ali uma rotina, um cronograma, você consegue vencer. Você consegue vencer. Deve ser bem difícil. Sim, é difícil. Encaixar ali, é difícil, né? É difícil, mas não é impossível. Não é impossível. Não é impossível. Se tem dedicação, não é impossível. Por mais que tenha muito conteúdo, a primeira fase, então, são
muitas matérias, mas se você se dedica... O segredo da primeira fase é corrigir provas anteriores. Então a gente corrige e vai atrás, porque é impossível você assimilar tanta matéria em tão pouco tempo para uma prova que tem só 80 questões, né? Mas se você se dedica, quem se dedica consegue. Quem se dedica, abre mão, às vezes, de sair, abre mão de estar ali numa balada todo final de semana, né, de um social, se tranca para estudar, consegue. Tudo é a força de vontade, dedicação, Sim, né? sim. E tem que ter a força de vontade, tem que ter a dedicação. Sem isso, não é possível. Não é possível passar na OAB. E o que você indica agora para quem quer fazer a mentoria com vocês, o curso? Então, eu convido desde já Você você. já faz convite. Sim, desde já eu já convido você, que já há anos vem tentado passar na UAB, né? E não tendo bom resultado, né? Não conseguindo nem passar na primeira, eu convido você a não desistir e vir com a gente, vir com a Prova Jus. A gente é uma mentoria, a gente te ajuda, a gente te auxilia, a gente tá com você até o fim. A gente te dá o suporte emocional, né, com o terapeuta, a gente está ali do teu lado e juntos alcançamos a sua aprovação na OAB e realizando o sonho de todo bacharel de direito, que é a aprovação na OAB e ingressar no mercado de trabalho e ter a sua vermelhinha. Isso aí. E os feedback que as pessoas falam dos resultados que fez a mentoria? Então, o feedback que a gente recebe muito é que ter alguém perto, ter alguém cobrando, ter alguém ali todo dia, olha, vamos estudar, vamos reagir, vamos levantar, né? Cadê você? Porque às vezes a pessoa some, né? Vamos hoje sentar, vamos nos encontrar, né? Vamos discutir, vamos passar uma peça, vamos corrigir uma peça, né? Você ter alguém que te cobre é muito importante. Esse feedback eu recebo. Eu poderia ter feito antes a mentoria, né? Eu sempre estudei sozinho, eu comprava os cursinhos, ficava ali em frente ao computador e aquilo para mim não era suficiente, porque eu passava ali 1-2 horas de videoaula, eu cansava, fechava o computador e ia dormir, né? Agora você ter alguém que está ali te cobrando, estudando com você, tirando as suas dúvidas, né? Te motivando, vamos lá, levanta, eu acredito em você, você é capaz, você consegue, a coisa dá certo. Porque a pessoa estudando sozinho pode só ser que ela estuda algo ali que nem vai cair na prova, né? Ou não? Sim, não, assim, eu acho que assim, você segue um cronograma, né? Todos os cursos têm um cronograma. Então, o que eu aconselho? A pessoa comprar um curso renomado, um CEISC, um GRAM, né? Um Damásio, um Meu Curso da Vida. Então, assim, ele compra o curso, ele segue o cronograma e eu cobro ele para que ele estude com o cronograma e nós vamos juntos seguindo aquele cronograma. Então, assim, dificilmente ele vai estudar de forma errada, se ele segue um cronograma de estudo. Então, ele vai estudar, ele vai se preparar e qualquer coisa que tiver fora do eixo, a gente vai acertando as arestas. Eu sempre falo, vamos acertar as arestas aí. E o que está faltando não pode ter sombra, não pode ter dúvida, não pode ter nada. A gente vai com o aluno até o dia da prova e a gente tira, principalmente na segunda fase. A gente passa as peças processuais, né, que só a peça já é 5 pontos, é a metade da prova. Então a gente passa todas as peças, peça por peça, peça por peça. Então o aluno vai sabendo o mínimo fazer a estruturação de uma peça e como responder uma questão ali trazida na segunda fase. Aí, como você disse, né, 40 dias para estudar. Sim, entre a primeira fase e a segunda fase são mais ou menos 40 dias, né? Então, que aí ela já tem que estudar para... Sim, na matéria que ela escolhe. Então, ela elege uma matéria. A primeira você não elege. A primeira são várias matérias. Né? Direito constitucional, empresarial, são várias matérias. A segunda fase você elege, no ato da inscrição, uma matéria. Então, se é direito do trabalho, a segunda fase vai ser em direito do trabalho. Parte material e processual. Então, ela tem que estudar aquilo. Tem que estudar o direito material e processual. Constitucional, também. Penal, também. Empresarial também, tributário também. Então, assim, você tem que se tornar um especialista naquilo. Eu falo, gente, você sai daqui, você não precisa nem de fazer uma pós-graduação, porque você sai aqui com uma bagagem tão grande de conhecimento, porque assim, você é um mergulho mesmo, é um mergulho no conhecimento que te prepara depois para fazer um curso de prática, você sai um especialista na área, né? Porque é muito profundo e é muito pouco tempo. E ter alguém do teu lado, nesse momento,
te ajudando. Falou, calma o coração. Eu tenho até uma professora que eu gosto muito, que é a Cleise Coles, do CIS, que ela fala, respira e não pira, né? E vamos junto que vai dar certo, né? Então a gente está ali junto, preparando, que é muito pouco tempo, mas a gente tendo um cronograma, a gente respeitando o cronograma, tendo uma rotina de estudo, uma boa alimentação, uma atividade física, ali uma terapia, alguém para te, né, colocar nos eixos, nas suas emoções, você consegue, a pessoa consegue, com certeza. Então essa mentoria serve para qualquer área que a pessoa escolher ali, né? Sim, sim, a mentoria ela vai direcionada para qualquer área que a pessoa escolher. Direito do trabalho, empresarial, a gente vai estar conduzindo, né, o aluno e o candidato para essa matéria, né? Ensinando tanto como é a abordagem da prova, como é realizar a prova, né? Como é cobrado, né, a metodologia da prova, né? Então a gente prepara a parte processual, né, e para a elaboração da peça, o conteúdo também, que é o direito material, a gente também prepara, né, e elucida ali qualquer dúvida, qualquer coisa que ali o cursinho virtual não consegue, o professor às vezes não consegue, né, porque não dá, não consegue. É muita coisa para passar em pouco tempo. A gente ali está sanando todas as dúvidas, passando peça por peça, questão por questão. E tem as suas dicas, né? Eu tenho várias dicas. Por exemplo, as questões discursivas, a gente ensina que você não lê o enunciado, porque os enunciados são enormes. Você lê primeiro as alternativas. Você tem a alternativa A e B. Então, lê primeiro as perguntas das alternativas e depois leia o enunciado. Uma boa dica. É uma boa dica. Para você, já fica aí. Registra aí. Para a discursiva, leia primeiro as perguntas das questões, das alternativas A e B. Depois, você leia o enunciado. Que aí você consegue extrair a informação pertinente ali para fazer a questão e acertar. Não tem erro. É uma dica infalível para a questão discursiva de segunda fase na OAB. Se for meio parecido com uma prova assim, é claro, é mais complexa, né, do que uma prova comum, mas assim, às vezes você acha a resposta ali numa outra pergunta, talvez, assim, dá para ter um insight, né, vamos dizer assim. Sim, você consegue, você tem as palavras-chave, né? Isso. Você lê a questão, tem palavras-chave. E os códigos hoje, né, as CLTs, os códigos penal, eles têm um índice remissivo muito bom. Então você consegue marcar palavras-chave, ir no índice remissivo e buscar no artigo. Como a OAB ela cobra, a FGV, a banca cobra, a lei seca está ali no artigo. Você vai ir no índice, vai identificar o artigo e vai ter condições de responder a pergunta, a questão de forma correta e fundamentar da forma correta. E também a peça. Então tem peça processual que está ali dizendo que se é uma inicial, se é um recurso, você consegue no índice achar o artigo e fundamentar de forma correta e responder de forma correta. Está tudo ali. E as alternativas da prova que o aluno pode marcar? Tem muita pegadinha, igual essas provas que a gente vê, né, de concursos e tudo mais? Sim. Isso na primeira fase. Na primeira fase são 80 questões. São várias matérias. Então, assim, o examinador, ele vai te induzir ao erro. Ele induz o erro, né? Então, assim, você tem ali A, B, C e D, né, de alternativas, e ele vai te induzir. Ele traz um enunciado imenso e as alternativas. Então, sempre tem questões capciosas, sempre tem questões que são indutivas ao erro, né, e muitas passíveis depois de anulação. Né? Você vê muitas anulações e que a FGV acaba não anulando. Eles não abrem mão. Questões até que ferem a legislação, questões até que são divergentes do que é pacificado, e eles não anulam. Não anulam mesmo estando errado. Eles não anulam. Dificilmente você tem anulações, são poucas anulações, e às vezes a prova mal formulada. Você tem um histórico já de algumas peças mal formuladas, provas, né, de primeira fase também com questões mal formuladas, e a banca não corrige. E o aluno que não está ali preparado, não está ali, né, com o emocional pronto, ele acaba sendo levado, né, por essa pegadinha, por essa malícia mesmo. É uma maldade da FGV com o candidato. Né? E tem alguma dica assim que você daria, né, para a pessoa não deixar em branco alguma questão? Essa eu não sei. Então nunca deixe em branco. Nunca deixe, né? Nunca deixe em branco. Você está ali, marca. Você tem, por exemplo, na primeira fase, tem
tem as alternativas. Elimina. Tem uma técnica de eliminar. Você vai ler o enunciado, você vai extrair a informação pertinente. Elimina pelo menos 2. Vão ficar mais 2. Nas 2 alternativas você vai encontrar a resposta. Então nunca deixe uma questão em branco. E se você marcou, por favor, não desmarque e marque outra. Porque a primeira alternativa marcada normalmente é a certa. E as pessoas acabam, né, na insegurança, revendo, relendo, desmarcando, marcando a outra. Então marcou na primeira fase, mantenha aquela resposta. Não desmarque e marque novamente. Eu vou falar uma coisa que já aconteceu comigo em prova, né, de outro tipo de prova, né? É questão do tempo, da duração da prova. Sim. Você tem... Eu já fiz prova aí, durabilidade de 3 horas e não dá tempo de responder tudo. Aí, não sei se eu procurei responder as mais fáceis e deixei as mais difíceis, só sei que na hora não deu tempo e infelizmente deixei em branco. Aí aconteceu de deixar uma boa parte em branco. Já aconteceu comigo. Sim. Então a gente também treina, né, na mentoria, numa prova justa, a gente treina o aluno para administrar o tempo da prova. Ah, isso aí. Então, assim, você tem na primeira fase, né, a duração. A prova objetiva ela é mais tranquila, né, de você administrar. Agora, a discursiva, não. Então, você tem também que pensar, porque você tem a questão de escrever, é toda discussão. Então, você tem que estar ali escrevendo. Então, tempo. Então, se não perder tempo de estar marcando uma questão no caderno lá, rascunho, e depois trazendo para o caderno oficial. Então, assim, já vai, esquematiza, né, e traga depois a resposta para o caderno oficial. Monta o esqueleto de peça, depois faça isso. Traga a resposta definitiva. Não monta, depois transcreva tudo novamente. Não perca, porque o tempo ele é muito precioso. Cada segundo, cada minuto é precioso. Porque ali você começa a ver o horário, eles começam a marcar ali no quadro, vai passando 1, 2, 3 horas. Aí às vezes você faz a discursiva primeiro, deixa para fazer a peça no final e você vai vendo aquilo vai também mexendo com o seu emocional, vai mexendo com o teu psicológico, né? É muita coisa para se preocupar. É o tempo. Se eu vou acertar, se eu vou passar. Sim. Você tem que segurar o teu emocional. Então, o controle do emocional é muito importante. É muito importante. É você administrar. Então, assim, você ter o tempo ali para fazer a peça. Eu aconselho, primeiro, fazer a peça. Depois, você fazer as questões discursivas. E essa questão do emocional que você falou é muito importante, porque tem gente que passa mal mesmo de não conseguir depois fazer. Eu já vi, já aconteceu desmaio mesmo, a pessoa passou mal e desistiu. Assim, em outras provas. Agora imagina da OAB, que é bem mais complexa. Então, assim, você tem que ter segurança, né? Você vai pro dia da prova, vai bem, vai em equilíbrio e resolve. Primeiro, eu aconselho, né? Particularmente eu aconselho. Faz a discursiva primeiro, na segunda fase. E depois você faça a peça. Que aí você faz tranquilo, vai tranquilo, com a cabeça fresca para fazer a peça, se dedica para a peça, né? E administrando o tempo, tá ali e não perdendo tempo com o caderno rascunho. Já vai e resolve a prova de uma vez, que o tempo é precioso, né? Então você tá ali e não ficar ali por último, ou deixar de resolver alguma coisa, ou deixar uma questão porque, né, não conseguiu achar no índice e tá faltando 5, 10 minutos para acabar a prova. Pois é, e falando em tempo, o tempo passa tão rápido, né? Já foram rápido. 45 minutos de podcast. Mas assim, eu quero que você deixe algum recado também, ou fale também mais um pouquinho da mentoria, algo assim que você queira ressaltar, que você tenha esquecido, ou que eu não perguntei também. Então, a mentoria, como eu disse, não é um curso. Nós somos um acompanhamento para quem já compra um curso. Então, é como se fosse um complemento. Exatamente, ali, né? Ali fosse um professor particular. Boa! Você está ali. Então, nós somos essa aula particular, esse reforço, essa ajuda, esse acompanhamento e essa parceria, porque a gente está do lado daquele que está ali, né, com tanto peso de obrigação, né, cobrança da família, olha, vamos passar, preciso passar. Às vezes tem filhos, né, e precisam ali da advocacia, precisam advogar, trabalhar para começar, né, a ter o rendimento em casa, para a família. Então, é um momento muito importante. São sonhos. E passar na OAB é um sonho realizado, com certeza. E a gente está junto, a Prova Justa está junto com você para tornar possível esse sonho.
E quanto assim a pessoa precisa investir hoje para ter uma mentoria com vocês, assim, se você Então, pode dizer? a mentoria hoje, ela custa em média R$ 1.200. E a gente consegue parcelar, a gente consegue dividir isso no cartão, né? Então, assim, para a segunda fase, a gente vai, né, negocia, não tem problema. Com a gente, o negócio é você ser aprovado. Sim, Entendeu? e lembre-se, pessoal, que é um investimento. É um Né? investimento, A é um gente fala, eu não falo investimento. gasto, eu falo investimento, quando a gente está investindo em algo Sim, para o futuro. sim, é um investimento. Né? A mentoria é um investimento. Sim. É um investimento. Então, assim, investir em você e garantir uma coisa que é tão importante, né? Que é a aprovação. Né? Então, assim, esse valor a gente dividindo, isso não se torna nada. É um investimento. Então, vale a pena você se apertar ali, apertar aqui e Sim. ter esse suporte. Né? E caso assim também a pessoa, mas mesmo assim não foi aprovado, ela tem uma garantia de ter um outro suporte? Ela teria que começar tudo novamente? Como que é? Então, a gente está ali full time auxiliando ali o mentorado. Né? Acabou a prova, não houve a aprovação, a gente zera novamente. A gente começa os estudos do zero, né? Aí sim a gente retoma do zero. Aí há novamente uma cobrança. Né? Não tem como não ser aprovado. Não, vamos ser aprovados. É isso aí. Vamos estudar, vamos passar para ser aprovado. A gente nem pensa, eu nem deixo que o aluno coloque isso na cabeça, eu não vou ser aprovado. Eu tenho um mantra que eu sempre faço eles repetir: eu posso e eu vou passar. Eu posso e eu vou passar. Eu posso, eu vou passar. Eu falo, repita isso todos os dias para você e vamos junto. Vamos fazer dar certo e vamos ser aprovados. Pensar positivo e praticar, né? Com Estudar. certeza, com certeza. O pensamento positivo, a mente em equilíbrio, a alimentação, tudo que a gente falou aqui durante a entrevista, né, em equilíbrio, com os estudos, a coisa dá certo e a pessoa consegue sim ser aprovado, o aluno consegue ser aprovado e o bacharel deixa de ser bacharel e passa a ser advogado ou advogada e começar a advogar e ingressar no mercado de trabalho. Isso aí, muito importante. Eu adorei, gente, essa mentoria. Daqui a pouco eu vou querer fazer direito também. Isso aí, vamos cursar, vamos com a gente. Então vamos para a última pergunta. Sim. Pergunta minha, né, Sim, agora. Claro. E assim, quem já fez direito, já está trabalhando na área, mas às vezes a pessoa está trabalhando na área e ela está tendo dificuldade de captar clientes, tem aquela dificuldade ali de exercer. Você tem alguma dica? Ou você também mentora essas pessoas? Sim, a gente eu ofereço também uma mentoria para novos advogados. Que bom. Curso de prática, às vezes tem uma dificuldade, às vezes numa divulgação, numa mídia, né, criar uma logomarca, são tantas dificuldades para quem está começando, né? Acessar o PJE, né, entrar no sistema, tem tantas dificuldades. A gente também oferece o suporte para o aluno que foi aprovado com a gente na mentoria do Aprova Justa. Você saiu, foi aprovado, pegou a sua carteirinha, a gente te ajuda a começar a advogar. Então, a gente te ajuda na certificação eletrônica para você tirar o seu token, né? A gente te ajuda, né, a fazer uma audiência, te ensina, te auxilia a dar os primeiros passos na advocacia. E também para aquele colega que tem dificuldade, está ali, né, enfrentando dificuldades, a gente também oferta essa mentoria para a advocacia, para o exercício da profissão. É porque eu já vi um vídeo na internet, aí, eu não sei se era meme, né? A moça estava trabalhando no restaurante, fazendo um extra lá, e ela falou, acho que o convidado lá, né, do restaurante, falou assim, mas você faz direito e não está exercendo a profissão, então talvez seria uma pessoa, né, que precisaria de uma mentoria para dar continuidade, porque senão a pessoa acaba desistindo até da profissão, né? Sim, sim. Então, assim, você ter alguém que está ali, né, e resgatando você esse desejo, esse anseio, né? Então, assim, a mentoria também serve para isso. Também pode, né? E para o aluno que sai também com a gente, né? O mentorado que sai e sai assim, sem saber por onde começar, né? A gente também oferta para ele esse suporte pós-aprovação, pós ali, cerimônia de posse. E uma das coisas que eu estimulo eles a assistirem durante a preparação, são vídeos no YouTube de cerimônias de posse da carteira. Fala, olha, já se veja ali. Isso. Já se veja na cerimônia da sua posse. Já se veja pegando a sua carteirinha. Já se veja advogando. Então a gente trabalha essa questão emocional, sabe? Esse posicionamento. Né? Se enxergue, se vislumbre. Né? Eu posso, eu vou passar e eu vou advogar.
eu vou exercer a profissão. Né? E para o colega que também já tem a sua carteira, mas está ali, às vezes paga anuidade e não advoga, está desmotivado. A gente também oferece uma mentoria, né? E resgata esse desejo, esse anseio, né? Essa motivação, né? Ajudando ali com o tráfego pago, porque às vezes não tem, né? A questão, como você agora há pouco perguntou, a questão de captação de clientes. Tem várias formas. Né? A mentoria, várias formas a gente pode estar auxiliando o colega que está enfrentando dificuldade também, né? Para começar. Então, pelo que eu vejo, é completa, né, essa mentoria, tá vendo, gente? Sim. Vale a pena adquirir. Sim. Então, mais algum recado? Olha, o recado é, vem com a gente, né? E esteja ciente que é possível. Não desista. Fez uma, fez duas, fez três, não conseguiu. Tem a mentoria, tem uma prova jus e nós podemos te ajudar a ser aprovado. Bom, uma pena que a gente já está na parte final, mas assim, você vai voltar mais vezes, sim, né? Vamos Com estar, certeza, espero ter gostado, né? Espero que você gostou, na verdade. Vamos estar aqui. E quero agradecer também o pessoal de casa, os patrocinadores. Você que quer ser um patrocinador também do Todos Podem, é só entrar em contato comigo através do telefone 22997731543 ou no Instagram, @roseribeiro_oficial ou @todospodempodcastnf. Muito obrigada. E obrigada a você novamente. Obrigado.